eu me chamo Daniela Farias, eu sou visagista emocional e especialista em cachos. Oiê, eu sou a Carol Grazioli, especialista em cabelo cacheado e visagista emocional. E a gente hoje veio contar pra vocês como tudo começou. Como a gente se conheceu e como a gente entrou aqui no Viva, porque tudo parte do mesmo lugar. Pra quem não sabe, o Viva é um salão de beleza especializado em cabelo cacheado, localizado em Chapecó. E, de uma forma ou de outra, eu acabei parando aqui dentro desse salão há quase 2 anos como cliente. Conheci, fiquei extremamente apaixonada pela forma de trabalho deles, que é muito humanizado, eles trabalham com emoções. Quando tu veio... eu vou perguntando, quer o vídeo? Dani, quando tu veio já pro salão, tu já tinha ideia que tu ia trabalhar aqui? Jamais, né? Meu Deus! Eu trabalhava na época na área comercial com vendas, né? Nada a ver. Nada a ver. Eu amo falar, né? Isso vocês não tem nem dúvida, né? Imagina. Só que o problema dessa venda é que ela era fechadinha e isso não é o meu perfil, né? E isso eu fui descobrir depois. Enfim, passou algum tempo, eu acabei vindo pro salão, fiz o curso de corte, comecei a trabalhar e depois de um tempo a Carol começou, né, Carol? E a minha história, ela é um tanto quanto parecida. Eu era pedagoga, eu trabalhava com educação infantil e busquei o visagismo emocional, um trabalho que até então, no momento, era só o que fazia aqui no Viva. Eu cheguei como cliente em dezembro, em fevereiro eu comprei o primeiro curso e nunca mais saí do Viva. Abandonei a antiga profissão e fiquei trabalhando só aqui. E como que foi esse processo de simplesmente decidir parar de ser professora e migrar para corte de cabelo, uma coisa que não tinha nem nunca segurado uma tesoura na mão? Não foi simplesmente, eu sofri bastante, porque a minha paixão foi e vai continuar sendo pro resto da minha vida as crianças. Só que eu não tinha mais emocional para lidar com certas questões muito mais burocráticas do que propriamente o dia a dia com as crianças. Então eu conflitei bastante. Mas eu não sei explicar o que eu sentia, mas parece que era muito mais um chamado do que propriamente uma decisão. Exato. Olha, que engraçado, né? A gente fala que a Sol fala que ninguém para aqui à toa. E eu acho que é de fato isso, porque quando eu comecei a trabalhar numa outra empresa antes de entrar pro Viva, eu falando ali com a pessoa que me contratou, eu disse que o meu principal sonho era ajudar as pessoas a encontrarem o melhor que elas tinham dentro dela. Eu falei isso numa entrevista de emprego, vocês têm noção? Tem noção disso, Carol? E aí ele disse, interessante, nada material. E aí depois disso o Viva apareceu na minha vida. E aí eu tive certeza que era isso que eu queria fazer e mais, e mais, e mais, e mais. E aí, com o passar do tempo, nós duas acabamos nos formando em visagista emocional, somos perita facial e a gente começa a fazer vídeo junto e a gente percebe que a gente tem uma sincronia, uma energia muito massa, né, Carol? É isso. E eu comecei aqui no Viva depois da Dani. Então eu olhava ela naquela esperança de me reconhecer fazendo a transição de carreira. Ainda não era ter o mesmo sucesso que ela profissional, mas o principal ponto era, se ela conseguiu mudar a carreira dela, eu também vou conseguir. Então esse já foi o meu primeiro espelho com a Dani, a primeira situação que me fez reconhecer algo parecido com ela. E aí com o tempo a gente vai se aproximando e vai se conhecendo. Não aconteceu tudo rápido, a gente não virou melhores amigas. Ai meu Deus, se conhecemos desde a infância. Não, foi um processo bem devagar. Foi, sabe aquela brisa de semear, cultivar e o blá 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 todo? Foi mais ou menos essa pegada. Exatamente. E eu lembro até de um ponto que aqui no Viva nós somos todos muito parceiros, né? A gente se ajuda muito. E sempre quando a Carol tava cortando o cabelo, de vez em quando eu pedia assim, tá tudo bem aí? Tudo certo? E no começo parecia que ela ficava um pouquinho assim, meio assim, né? Mas tá tudo certo. E aí eu ficava, porque cada pouco que eu dava uma tesourada, tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Na minha cabeça era tipo assim, não tá tudo bem, não tá tudo certo. Eu vou ver se ela se liga, né? Pra mim era isso. E aí um dia do nada a Carol gritou, eu entendi por que vocês perguntam tudo bem. E aí eu pedi, né, o porquê. E por que era, Carol? Era porque ela realmente queria entender se pra mim tava tudo bem, se tava tudo certo
certo no meu atendimento e se por algum motivo eu precisava de ajuda e eu não pedia. Ao longo do tempo aí que vocês quiserem me conhecer ou me conhecerem, vocês vão perceber que eu não sou de pedir ajuda. E aí a Dani tinha essas deixas para tentar se aproximar e ver como é que tava. E um dia ela explicando alguma coisa ali no lavatório, ela disse, eu sempre pergunto se está tudo bem, porque de repente a pessoa não quer falar. E foi aí que eu matei a charada. E na verdade, sim, foi assim que começou a nossa história, né? Minha história e da Carol aqui dentro do salão. E foi também nessa convivência aqui do salão que a gente foi se conhecendo e se entendendo cada vez mais. E uma coisa também que o visagismo traz pra gente é essa percepção, né? De o que esperar da pessoa e o que não esperar. Eu acho que isso é muito bacana, porque a gente consegue entender as pessoas com quem a gente está lidando e torna o ambiente, o local de trabalho cada vez mais gostoso de estar, porque não tem aquela competitividade, não tem aquela sensação de desconfiança, isso não existe. Eu acho que isso é a parte mais bacana também, né? E como a Dani falou, para ela o visagismo já trouxe essa ferramenta. E para mim, um pouquinho mais de observar as pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa direta, reta, prática, curta e grossa. Eu não acreditava até então que cada pessoa tinha um tempo. Hoje, com a ferramenta que o visagismo emocional me deu, eu consigo olhar para uma pessoa, interpretar qual energia ela é e qual vai ser o ritmo dessa pessoa. Eu achava que tinha que ser todo mundo no meu ritmo. E eu ainda tenho essa dificuldade, vou ter pra vida inteira. Quem não, né? Meu Deus! Mas agora é muito mais como uma construção e como aprender a trabalhar com todas essas pessoas que estão ao meu redor. Agora tu trouxe pra consciência, então é muito mais fácil lidar com as outras pessoas, né? Nesse sentido. E também, né? Eu acho que uma pergunta bem bacana. Por que cacho? Né? Porque escolheram trabalhar com cacho, porque gostam de trabalhar com cacho. Então, o meu cabelo não é cacheado, né? Ele tá preso, mas vocês vão ver com o passar do tempo que ele não é cacheado. Mas, quando eu tinha ele longo, ele fazia os cachinhos na ponta e ninguém sabia lidar com o meu cabelo. Então, com o passar do tempo, vim aqui no Viva e entendi que o meu cabelo não era difícil de lidar. Ele só precisava de uma compreensão. Então, a partir daí eu também entendi que era isso que eu queria fazer com as pessoas. Eu queria poder ajudar elas a entender melhor o cabelo. E o cabelo cacheado, ele tá voltando com tudo, né? Por mais que o liso tenha sido uma referência como um padrão de beleza, cada vez mais ele tá se inserindo no mundo o cabelo cacheado. E, cara, ele veio pra ficar, né, Carol? Exatamente. E eu já entrei muito mais pela pegada do visagismo. Porque como eu tinha emoções muito conflitantes em relação ao meu trabalho, já vinha buscando o que fazer, eu senti que eu pude me compreender e a partir disso compreender o outro. E eu pensei, eu vou ser essa ferramenta que comunica o potencial de transformação de cada um. Porque as nossas emoções, elas gravam em nós, no nosso rosto, no nosso corpo, todos os nossos potenciais. E foi isso que eu decidi revelar para as pessoas. Com toda certeza, o cacho me representa, eu sou tonhonhói desde que eu nasci e eu acredito que eu vá morrer assim, mas não foi até então a chavinha que virou. Porque pra mim, se eu falasse só de cachos, era confortável eu estar em casa cortando meu cabelo. Eu fazia os cuidados todos sozinha. Então, esse visagismo na minha vida, ele entra como um resgate. E eu acho que na vida de todo mundo, tanto tipo nós como profissionais, isso que é bem bacana. Nós como profissionais conseguimos entender o quanto transformou a nossa vida e o quanto isso é impactante. Quando o cliente senta na nossa cadeira, a gente conseguir levar um pouquinho dessa profundidade desse trabalho. Porque é um trabalho que é um pouquinho mais difícil de comunicar, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo sobre isso, mas ele é difícil porque, ao mesmo tempo que ele é científico através da perícia facial, ele também é subjetivo através das emoções, entende? E cada ser humano tem as interpretações de uma forma diferente. Então, tudo isso a gente sempre tem que aliar com um monte de ferramenta para conseguir, de fato, comunicar isso para o cliente. Por isso que não é algo que é tão fácil de comunicar. Enquanto tu tava falando ali, Dani, eu tava pensando que também é esse visagismo emocional que faz a gente ver aquela pessoa que entra pela porta não só como um símbolo de cifrão,
mas muito mais com um olhar humanizado, um atendimento que volta muito mais à pessoa, a sentimentos, do que, do que necessariamente algo comercial. Porque você vender um corte é muito fácil, mas você vender um atendimento ligado ao visagismo já tem várias caixinhas que se abrem. E é por isso que esse canal tá aqui. E é por isso que esse canal tá aqui. E com o passar do tempo, cada vez mais vocês vão receber conteúdos dessa forma. Muito obrigada e até a próxima. Até, galera! Eu gostei. Eu gostei.